Voltamos. Agora, gente, considerando que vocês terão uma atividade gostosa para desenvolver em grupo, de novo, gente, é em grupo, não é individual. Teve gente que postou atividade individual. Não vou discutir isso, em maio a gente volta para conversar. Vamos fazer um retrospecto aqui. Nós começamos a trabalhar, eu pedi para que vocês olhassem para a escola pensando quais são as ideias que vocês tinham sobre essa escola, estão lembrados disso? Vocês fizeram esse primeiro registro, conversaram, discutiram. Depois nós começamos, voltando para a questão da interdisciplinaridade, para que vocês começassem a pensar e voltassem, foi uma provocação, para olhar um pouco para esse estágio, como que vocês percebem ou não a existência disso dentro da escola. E, considerando essa prática, essa discussão que a gente está desenvolvendo, o que eu peço para que vocês observem agora e que depois vai estar lá no Moodle, vai ser o foco na prática docente. Vocês estão dentro de uma sala de aula. Vocês olharão para essa prática docente e se vocês forem, vocês vão se basear sim no guia orientador para estar desenvolvendo isso, para estar discutindo, e vocês vão pensar assim, com base nessa atividade que nós desenvolvemos no segundo encontro, que foi a questão da interdisciplinaridade, vocês vão pensar e discutir em grupo como normalmente se definem a organização e a progressão curriculares para um ciclo ou série, tá? Eu vou colocar isso lá depois, vai estar escrito, mas é esse o movimento que vocês farão em grupos para discutir, porque a construção do conhecimento, por muito tempo, tinha-se a crença de que eu precisava sempre partir do mais simples. Se vocês forem estudar lá na história da educação, como que por muito tempo se ensinou, você começava ensinando a juntar uma letra com a outra. Aí chegou alguém e falou assim, gente, mas as pessoas já conhecem as palavras, elas já atribuem um outro significado, vamos mudar essa forma. Como que se dá essa construção e organização nessa progressão curricular? Por isso que vocês vão fazer uma volta agora lá na BNCC. Vocês vão olhar na BNCC e vão eleger algum conteúdo, tá? Para vocês discutirem. A sugestão que eu dou é cada um de vocês olhe dentro da disciplina que você... Da disciplina não. Do curso que você está realizando nesse momento. Se é pedagogia, vai olhar lá para os anos iniciais, para a educação infantil, se é ensino médio, se é letras, matemática, vai olhar para o seu conteúdo. Você vai eleger, e de preferência, gente, tentando facilitar a vida de vocês. Vocês vão discutir isso em grupo, porque o que vocês vão tentar captar é a lógica na sequência que é proposta. Por que eu pedi para começar provocando vocês? Porque eu pedi foi ótimo. Por que eu comecei provocando vocês dizendo, será que o professor conhece o que vem antes e o que vem depois naquilo que ele está trabalhando? Para que ele pense, será que é coerente a organização desse conteúdo? Garantir a aprendizagem de alguém, se a minha função é o ensino, eu preciso ter clareza de quais são os meus objetivos, qual é a minha intenção com aquela discussão. E você precisa observar, sem pré-julgamentos, mas se você está frequentando a sala de um mesmo professor, vai lá, consulta, vê, tenta descobrir se a forma como esse conteúdo está sendo desenvolvido, se existe, qual é o tipo de progressão que está sendo proposta para isso. Tá? Se o professor está trabalhando na escola com outros colegas, se ele está trabalhando por projeto, se ele está olhando para isso de uma forma fragmentada, ele está pensando só no conteúdo dele, e se ele está olhando só para o conteúdo dele, ele está considerando o que o outro já sabe? A forma como esse sujeito trabalha? Se você não traz isso para a discussão, você não vai considerar muitas vezes uma coisa que é muito importante quando a gente estuda na psicologia do desenvolvimento. As fases de aprendizagem, quando vocês olham lá em Piaget, quando vocês olham em Vallon, vocês observam que a aprendizagem não é linear. Existem lá os desequilíbrios, você começa a aprender determinado conteúdo, eu tenho as fases de acomodação, mas eu tenho as fases de desequilíbrio, eu preciso desequilibrar o sujeito muitas vezes naquele conhecimento que ele tem, ou que ele julga ter, com perguntas, com situações problema, para desequilibrá-lo.
de certa forma, eu sou o profissional do ensino, como que eu faço essas proposições? E isso é uma coisa interessante. Quando vocês estão diante de um novo conhecimento, como que isso, de certa forma, que estratégias vocês estão utilizando para construir caminhos para fazer a acomodação desse novo conteúdo? Porque senão, não adianta eu querer jogar alguma coisa que é totalmente nova se a pessoa não tem na base. Não foi construída a base. Percebe? A linearidade, muitas vezes, não significa partir do mais simples para o mais complexo. Linearidade, a gente pode entender que significa a lógica naquilo que está sendo proposto. Eu estou discutindo lá com os meus alunos um conteúdo de história. A lógica em querer discutir esse conteúdo descolado, hoje eu acho que isso se faz muito forte, da realidade na qual ele está vivendo, como que eu mostro a coerência para que o sujeito entenda o contexto no qual ele está inserido com o conteúdo que eu estou trabalhando? E aí, gente, não é qualquer conteúdo, percebe? Como que eu faço ligações entre aquilo que eu estou ensinando e aquilo que o sujeito está vivendo? E esse é um grande desafio quando a gente pensa hoje na função do professor nessa tarefa, porque espera-se que nós sejamos capazes de desenvolver várias coisas ao mesmo tempo, dar conta de problemas sociais e dar conta de tudo aquilo que está lá na base nacional. Só que, de novo, se eu não tenho um projeto claro dentro da minha escola, muitas vezes você vai estar lá remando sozinho. Você vai estar só com um remo de um lado e o barco vai ficar andando em círculos. Que adianta você trabalhar desse jeito? Não sei se adianta muita coisa. Digo você, no caso, considerando você já professor dentro da escola. Se você observa o que está sendo proposto e como está sendo proposto, você já está começando a fazer um processo reflexivo para pensar que metodologias são adequadas para desenvolver o conteúdo que está prescrito ali no currículo. Porque sim, a gente muitas vezes ouve falar de quantas formas eu vou desenvolver um determinado conteúdo. Você precisa saber o conteúdo, ponto. Porém, as formas como você vai desenvolver isso você tem, a gente sempre ouve essa palavra, autonomia, tá? Para desenvolver. Ah, Rafael, mas lá na escola que eu faço estágio, eu já observei que os professores eles têm que seguir uma apostila. Ele tem autonomia para trabalhar fora daquilo? Como que foi acordado isso dentro da escola? De que forma que o professor tem conhecimento daquilo para... E aí, gente, é fato, a gente está inserido numa realidade. Eu preciso dar conta, eu estou lá na escola particular ou na escola pública. Eu não posso privar o meu aluno daquilo que é dele de direito. Mas de que forma que eu faço articulações? De que eu articulo o meu conhecimento com outra área, de que eu articulo o meu conhecimento com aquilo que está sendo proposto na realidade. Aparentemente, eu acho que agora a sensação que você pode estar é, nossa, mas é repetitivo isso. E é repetitivo, porque quando você estiver na sua ação docente, você vai perceber que o conteúdo, ó, chuchuzinho, você não tem problema para desenvolver o conteúdo. Mas você vai começar a se deparar com situações que vão colocar o seu método em xeque. E você está no momento agora de questionar o método do outro. Mas não é para apontar o erro do outro, é para pensar de que forma que conteúdo e estratégias de ensino têm que estar muito bem articuladas para conseguir desenvolver a sua profissão, a sua ação docente, esse ensino. Porque assim, coloque-se agora no papel do aluno. Quantas vezes você já falou assim, que conteúdo chato, que conteúdo desinteressante esse que ele está trabalhando? Porque a gente não fala assim, professor, que método desinteressante que o professor adota. Não, a gente fala que o conteúdo é chato. Porém, se eu olhar para aquele conteúdo, muitas vezes, na mão de outro professor, pode ser a coisa mais maravilhosa do mundo. E é essa discussão que vocês farão. Vocês vão estar olhando lá para essa prática, pensando no que está prescrito no BNCC e pensando de que forma que isso está organizado, de que forma que isso está sendo proposto para permitir que o sujeito progrida na sua vida acadêmica, na sua trajetória escolar. Você fica livre para falar do jeito que você quiser. Mas
Pensa nisso. A lógica. Porque se você não conseguir enxergar a coerência, você, profissional do ensino, imagina a criança. Imagina, e a criança que eu estou pensando muitas vezes não são nem as pequenininhas, são aqueles jovens, são os adolescentes, que vão olhar para você e vão falar assim, eu vou fazer o seguinte com esse professor. E o aluno fala, gente, quando você vai conversar com o aluno fala, você que está fazendo estágio, procura fazer isso. O aluno fala, o aluno aprende a viver na escola. Ele fala assim, bom, eu preciso ter nota porque eu preciso passar. Eu preciso sentar direitinho, fazer de tal forma. Tem aqueles que vão dar a resposta adequada que a escola espera que ele dê. E tem aqueles que são os mais rebeldes, como a gente costuma nomear, que vão transgredir, que vão questionar, que vão estar lá para afrontar. Só que eu acho que ele não está afrontando. Ele está simplesmente mostrando, olha, você precisa trabalhar esse conteúdo, só que eu acho que você não está conseguindo fazer isso da melhor forma. Porque o currículo, ele vai ao encontro de uma demanda da sociedade. Só que aí fica um questionamento. Será que esse currículo foi feito pensando nessa sociedade? E aí vem outra provocação. Quando eu penso na escola, eu penso no tipo de homem que ela está formando e para que sociedade que ela está formando, porque aí volta lá no começo. Qual é a ideia que eu tenho sobre a escola? A escola é igual uma fábrica, na qual os alunos são caixinhas onde eu vou depositando conteúdo? Ou a escola é um local vivo, dinâmico, na qual os alunos chegam, os professores chegam, porque não são só os alunos. A gente foca muitas vezes no aluno porque o nosso sujeito principal lá na ponta é o aluno. É o que ele será quando ele tiver. Só que a questão a gente precisa começar a desconstruir. Não é o que ele será, é o que ele é. Não é o que ele fará, é o que ele faz. O que ele faz daquilo que está sendo discutido na sala de aula. Eu fico muito feliz quando eu percebo, olhando aqui agora, por exemplo, para o curso de pedagogia. Eu sou pedagogo, eu dou aula nas licenciaturas. Eu vejo muitas vezes, quando eu dou aula em alguns assuntos de política, que aquela aluna que está lá pensando, ouvindo, uma vez uma aluna falou assim, nossa, professor, aquilo que o senhor ensinou, quando eu fui lá na escola que eu tive um problema, eu lembrei daquilo que foi discutido em aula e resgatei isso. Isso é aplicação na prática. Percebe? O conteúdo curricular, pensado naquele momento por mim, para fazer sentido, eu resgatei pontos que a gente vive na realidade para tentar fazer sentido para aquele aluno, porque o sentido eu construo na minha individualidade. Mas qual é o significado coletivo que eu tento dar para o conteúdo? Eu preciso olhar para o conteúdo e entender que ele tem uma aplicação mais lá na frente. O meu aluno na educação básica, no ensino fundamental, no ensino médio, ele vai olhar muitas vezes para aquilo e falar que aquilo é chato, é desinteressante. Só que quando eu tenho clareza do que ele precisa e por que ele precisa daquilo, eu elaborarei estratégias para tentar fazer isso acontecer de outra forma. Fiquem tranquilos, gente. Falando desse jeito, parece que é a coisa mais simples do mundo. Está longe de ser simples. E por que eu digo que está longe de ser simples? Hoje, falando aqui com pessoas que são adultas, é fácil mostrar para vocês qual é a razão desses encontros e o porquê dessas discussões que nós promovemos? Não. Porque cada um de vocês atribui um sentido para essa discussão. Cada um de vocês vê um sentido em se deslocar e ir até o polo para estar discutindo com seu colega no presencial. E o foco central, eu sempre gosto de frisar isso, nós somos profissionais da interação. Eu não vou desenvolver um conteúdo sem considerar o meu sujeito. E aí, olhando agora lá para a BNCC, para esse conteúdo que foi escrito, que foi proposto, será que ele considerou o homem hoje do século XXI? Será que ele considerou as nossas necessidades atuais? Será que esse currículo, será que a forma como ele está proposto, como ele está delineado, desenhado, ele vem ao encontro das nossas reais necessidades hoje? E isso a gente só vai saber como? Lendo, analisando, criticando, fazendo perguntas. Quantas vezes vocês devem ouvir os professores dizendo, façam perguntas para o texto?
Quando eu provoquei vocês no começo, lá na segunda etapa, vocês começaram a fazer estágio de observação. Você fez vários registros. Quantas vezes você olhou para aquele registro e procurou questionar o porquê daquele registro daquela forma e não porquê de outra? Pensa, você está na terceira etapa, daqui a pouco você vai começar a fazer seu TCC. Quantos de vocês, com base nessas discussões, vão se sentir incomodados para querer olhar para como o currículo interfere ou facilita a atividade docente? De que forma, por exemplo, o currículo norteia a ação do professor para tentar puxar os conteúdos que não foram trabalhados em anos anteriores? E aí, percebe, não é um trabalho para um super-homem, é um trabalho para seres humanos que trabalham colaborativamente, que conhece cada um no seu pedacinho, onde esse pedacinho toca na disciplina do outro, para conseguir levar todo mundo. Porque levar um ou dois, gente, tem gente que fala assim, se eu conseguir salvar um, tem professor que fala isso, se eu conseguir salvar um aqui no meio desse povo, eu já estou feliz. Eu fico imaginando se fosse alguém falando isso numa sala, onde está o filho dessa pessoa? Será que ela ficaria feliz de ouvir o professor falando, se eu salvar, e se esse um não for o filho dela? Você vai fazer o que nessa hora? Vai sentar e vai chorar? Não. Mas por isso que eu peço, sejamos profissionais críticos e não cri-cris. Tá? De gente cri-cri eu tô farto já, tô pras tampas já de gente cri-cri. Sejamos críticos, olhemos à luz da literatura. Por isso que eu estou falando, você vai sim olhar lá na BNCC, vai olhar na BNCC para uma etapa, para um ciclo, ver como está organizado aquilo, para você começar a ter um conhecimento maior nesse assunto. Você precisa fazer esse movimento. Mas Câncer, você já viu o tamanho daquilo? É desse tamanho, você já viu o tamanho da BNCC? E eu falei em algum momento aqui, para você ler a BNCC inteira? Eu estou falando para você, você vai olhar para um componente. Se você for lá olhar, tem lá as letras, tem os números, tem a descrição certinha. Ele indica EF, ensino fundamental, 05, que é para o 5º ano, qual é o componente e o que tem que ser trabalhado. Pega uma sequência dessa e observa. E de novo, eu faria isso particularmente, olharia qual é a escola que eu estou fazendo estágio, qual é o nível que eu estou, e olharia na BNCC e faria essa correlação. Fique livre para querer fazer uma correlação com alguma etapa que não está. Vai ser mais difícil, mas ninguém falou que tinha que fazer pelo mais fácil, não é verdade? Então, gente, fiquem tranquilos. Detesto quando alguém fala isso, mas no fundo fique tranquilo. Eu vou postar lá depois no Moodle exatamente a atividade para vocês fazerem, mas o foco central é esse. Você vai olhar para a atividade que eu vou devolver para vocês sobre interdisciplinaridade e vai olhar e discutir no seu grupo como está definida essa organização e essa progressão para um ciclo, tá? Simples assim. E se tiver dúvida, pergunta lá no Moodle, a gente não vai ter o encontro agora. E em maio eu volto com a devolutiva das atividades do encontro da segunda e dessa terceira... de segundo e do terceiro encontro, ok? Uma boa prova, estudem, muitos de vocês já terão feito uma parte das provas, foca naquilo que você tem dificuldade, é sempre bom frisar isso, naquilo que você é bom você já é, tá? Vai para a prova com tranquilidade, tenta chegar mais cedo, não deixe para o último minuto e principalmente não deixa para fazer a prova final. Tá? Não cometa esta insanidade com você mesmo, porque você não precisa ficar com a corda no pescoço, não é verdade? Então, até maio a gente volta a se falar.